Sejam muito bem-vindos. Faço pedido para se inscreverem no canal. A maioria do público que tem visto os vídeos não é inscrito. É muito importante essa inscrição. E eu vou falar hoje de LGPD e dos riscos. Na verdade, eu nem vou ficar explicando a LGPD em si. Eu vou fazer um paralelo com algo que aconteceu em 2002, tá? E já exemplificar os riscos que a LGPD traz para a medicina em especial. Em 2002, quando da alteração do Código Civil e justamente no período que o Lula ganhou a eleição e que ele assumiria logo ali em janeiro de 2003, então nesse pequeno lapso foi necessária aí a alteração de todos os contratos sociais das pessoas jurídicas que eram tuteladas, que eram registradas como sociedade civil. Quem está assistindo esse vídeo vai lembrar que muito antigamente, né, não estamos falando aí coisa de 20 anos atrás, nós tínhamos um estilo, um tipo societário, né, um estilo de empresa que se chamava sociedade civil. E ela parou de existir quando da promulgação do novo Código Civil, que passou a viger em janeiro de 2003. Pois bem, naquela época, eu começava a minha vida trabalhando em escritório de contabilidade e eu lembro que nós tínhamos um esforço, né, praticávamos a verdadeira um trabalho hercúleo de informar os médicos da necessidade, da obrigatoriedade da alteração do contrato social. Nunca foi facultativo, tá? Igual a LGPD nesse momento. E ocorre que o médico, né, perdoe-me a sinceridade, indisciplinado por natureza, né, e tenta economizar coisas que não são passíveis de economia, muitos deles não fizeram a alteração e ganharam multas homéricas, né, gigantescas em virtude disso, porque o tipo societário também vincula o enquadramento tributário e nada nesse país, absolutamente nada é mais importante do que a arrecadação tributária, seja por meio da cobrança direta de imposto ou multa, ok? Acho que ninguém discorda disso, falando aqui de Terra Brasília. Pois bem, dia 1º do 8, agora, né, daqui 20 e poucos dias, a LGPD entra em vigor e nós temos multas que chegam a 50 milhões. 50 milhões. Muitas multas atreladas ao faturamento da empresa. Prestem bem atenção, a LGPD ela foi inspirada na GDPR, que é a legislação europeia de proteção de dados, e na legislação norte-americana, especificamente o estado da Califórnia, onde a proteção de dados tem o seu berço, o seu nascedor, a sua origem, e a Europa, no segundo momento, trabalha com isso. Então, por exemplo, você que tem site, você que atende via direct no Instagram ou no Facebook, ou a sua secretária que trabalha ali no WhatsApp agendando consulta, todos os dados de saúde são dados sensíveis, segundo a LGPD. E o tratamento desses dados significa dizer a possibilidade de arquivamento, a forma de manuseio, tudo que se relaciona aos dados do seu paciente tem que ter uma dinâmica nova que, se você não montou, você está sujeito a multa a partir de 1º do 8. 3 semanas apenas, a contar de hoje. Né? Eu não sei que data que você vai ver esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo após 1º do 8 de 2021 e você não está adequado, você já está implorando de joelhos para ser multado. Porque quando você pega um país como o Brasil, que se apoia em legislação norte-americana e europeia para adequar qualquer tipo de situação aqui, faz com mero intuito de arrecadação. Vocês estão percebendo? Eu não estou aqui para falar, olha, você tem que fazer isso que a lei manda ou aquilo. Eu não estou falando isso, estou falando que essa lei existe exclusivamente, pelo menos por esses primeiros anos,
com o único intuito de arrecadar. Não tem mais nenhum objetivo essa lei. Proteção de dados, sim, é muito importante, é o escopo central da lei, mas isso fica para depois a gente vê isso. O governo não está preocupado com dados de ninguém, os dados seus, meus e da sociedade que se lasque. O governo está preocupado em arrecadar. Você já fez a sua política de privacidade? Você tem que entender, você deve ter percebido também que quando você entra em qualquer site para navegar, qualquer site que você entra hoje, vem lá uma política escrito cookies, ou política de privacidade, ou dinâmica de navegação. Você pode usar diversos nomes. A política de privacidade é a mais usada, né? Usual. E aí, quando você tem que clicar no site para continuar a navegação. Por quê? Porque todos os sites que você entra na internet, você gera um protocolo, né, que é aquele IP que todo mundo sabe. Você acessa aquele site e o seu IP fica ali registrado. Isso é um dado peculiar. O seu IP é exclusivo, como se fosse o seu RG, CPF, CNPJ. Então, percebam que grandes empresas, né, esses sites já estão nos moldes da lei desde setembro do ano passado, que foi quando a lei começou a viger, e ela ainda não começou a multar, porque o governo deu esse ano de tempo para você se adequar. Se você ainda não se adequou, vai ser multado. Então, a sua secretária, por exemplo, quando ela recebe lá, olha, eu quero marcar uma consulta com o doutor fulano, ou com a doutora fulana. Ah, tá bom, como você chama? Ah, eu chamo Omaile. Quantos anos você tem? X. Onde você mora? Y. Me passa o número da sua carteirinha do convênio. Qual que é teu convênio? Ah, você quer fazer a consulta em razão do quê? Ah, eu tô com desconforto, ou eu tô com descontrole do diabetes, ou eu preciso ver minha questão hormonal, ou eu tenho cirrose, enfim, qualquer coisa. Tudo isso são dados e perfectibilizando e aumentando e aprofundando aqui a discussão. Eu não estou dizendo só que você tem que ter cuidado nesse tipo de recebimento de dados. O contrato de trabalho da sua secretária e de todos os profissionais que trabalham na sua clínica tem que ser alterado. Porque você pode atender um paciente com uma doença venérea, por exemplo, ou uma doença autoimune, ou uma doença que a pessoa não quer que seja propagado aquilo. E a sua secretária pode falar isso sem querer no cabeleireiro, ou em casa, ou com algumas amigas, e você vai pagar caro por isso. Por quê? A proteção dos dados, em razão dessa lei, agora gera o dever de indenizar aquele que teve o dado propagado ou publicizado sem a necessidade de um dano direto. Perceba o que eu vou falar. Nós já temos um vídeo de termo de consentimento nesse canal, vou fazer outro um pouco mais aprofundado, mas já tem jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, mais conhecido como STJ, condenando o médico pela exclusiva ausência do termo de consentimento. Você entendeu? Nós não estamos falando que houve um erro médico. Nós estamos falando que o que precisava ser tratado, o que precisava formar um arcabouço de dados no prontuário do paciente não foi perfectibilizado e, em decorrência disso, esse cara foi condenado. Não estou falando de uma ou duas condenações, não. Estou falando já de jurisprudência do STJ. Para você que não entende, você é de Porto Alegre, tá? Um exemplo. Você vai tramitar o teu processo no Foro de Porto Alegre, você perdeu ou ganhou, vai recorrer, vai tramitar o teu recurso no Tribunal Gaúcho, perfeito? Você perdeu ou ganhou, você vai recorrer de novo, aí sim nós vamos chegar no STJ, lá em Brasília. Significa dizer que se chegou no STJ, vários estados já devem estar aplicando esse entendimento. Devem não, eu tenho certeza, eu estou ratificando. Então assim, eu estou falando de LGPD e fiz um paralelo com a alteração dos contratos sociais lá de 2002. Quem aí
já tem um pouco mais de idade, vai lembrar dessa necessidade e obrigatoriedade de alteração. E quem não fez, vai lembrar que foi multado. E se você ainda não está adequado para a sua LGPD, já salva aí o meu contato, você vai precisar de advogado, faz uma poupança, faz um investimentozinho, porque você vai pagar multa grande, alto prejuízo, entendeu? Tô te dando o recado, tô sendo teu amigo, parceirão do peito. Por quê? Porque é inacreditável o tanto que o médico é indisciplinado. Simplesmente não adianta falar. Se você pegar aqui no histórico do canal, eu fiz um vídeo parecido com isso, lá em julho ou agosto do ano passado, falando que isso ia acontecer agora. Eu atendo médicos do país inteiro e eles falam assim: ô doutor, ô professor, quando que vai entrar? Meu caro, já era para estar tudo, a tua clínica funcionando 100% adequada. Nós estamos falando de alteração no formato que você arquiva prontuário, no jeito que a sua secretária atende, na necessidade de uma política de privacidade. Você tem que ter o arquivamento desses dados ad eternum. E você ainda tem que ter uma possibilidade do teu paciente ou ex-paciente, cliente, pedir para excluir os dados dele da sua base. São muitas alterações, são mais de 20 verbos que conjugam tratamento de dados. Se você não conhece nenhum, significa que você está caminhando a passos largos para ser multado. Você entendeu? Então fica aqui o meu recado, eu sempre tento trabalhar aí com 10, 15 minutos no máximo do vídeo. Toma cuidado com a LGPD, se você não está se você não se adequou ainda, vai atrás, urgente, é para ontem, é medida de ordem, toque de caixa, hoje ainda, para se adequar. Senão você vai ser multado. Perfeito? Lembre-se, aqui nada importa. Você pode roubar, matar, estuprar. Um advogado bom vai dar um jeito para você. Agora, advogado nenhum dá jeito em arrecadação. Finalizando, o valor da causa tributária Brasil hoje, presta atenção, todos os processos tributários que tramitam aqui no Brasil somam 5 trilhões de reais. É mais do que o PIB, 5 trilhões. Alguém vai ter que pagar essa conta. E a LGPD chegou para aumentar essa arrecadação. Um abraço, fico por aqui. Até mais.